Salve pessoal, professor Tiago, aqui mais uma exposição sobre filosofia. E hoje a proposta é apresentar a vocês um importante filósofo matemático francês chamado René Descartes. René Descartes é de suma importância para a ciência. O Descartes ele vai estruturar a ciência porque ele vai estabelecer a verdade segura, ou vai procurar entender e propor um lugar em que seja seguro para construir a verdade. O Descartes está naquele contexto que já foi mencionado em outro vídeo, que é dos céticos. Qual era a concepção dos céticos? Existia dois grupos de céticos. Os céticos que entendiam que a verdade não pode ser alcançada e outro grupo que entendia que a verdade poderia ser alcançada, porém não na sua totalidade. O Descartes, tendo em vista isso, ele vai tentar dar resposta para essa questão. Outro ponto importante para compreender o pensamento de Descartes é entender que ele está ali iniciando ali a modernidade. Então, de algum modo, ele vai ser uma ruptura com a Idade Média e vai propor então novas ferramentas para poder compreender e marcar a modernidade, que é o período em que a ciência vai ser detentora de todo conhecimento. Não será Deus que vai ser detentor de qualquer conhecimento, mas sim vai ser a ciência. Então, com a ciência é possível o homem explicar tudo e qualquer coisa. O homem pode explicar tudo e qualquer coisa a partir do seu intelecto, da sua razão. Então, Descartes vai estar vivenciando esse momento. Descartes tem um livro muito interessante que é Meditações Cartesianas, uma obra dele muito significativa. Tem outras obras também. O Descartes, quem não estudou em filosofia, provavelmente já estudou no ensino médio, quando estava estudando matemática, que são os planos cartesianos. Quem já é familiarizado com a matemática provavelmente já viu ele em algum momento. E o que se pode falar sobre Descartes? Descartes então vai tentar estabelecer um lugar em que a verdade seja estabelecida de maneira segura. E para isso ele vai criar alguns critérios, ou melhor, ele vai criar um método, que é chamado método cartesiano. Em que consiste o método cartesiano? Descartes vai colocar em xeque, colocar em dúvida tudo aquilo que não tem uma garantia, tudo aquilo que pode ser questionado. E para tal ele vai duvidar de todas as coisas, até mesmo da própria existência. Descartes existem várias etapas até chegar nesse método e nós tentaremos traçar ele aqui. Um dos primeiros momentos da filosofia de Descartes é o fato dele estabelecer algumas regras, alguns pontos, algumas normas na qual ele não pode questionar, tipo as questões morais, as questões religiosas, as questões do país dele, são questões tópicos que ele não propõe a não questionar. Fora isso, Descartes questiona todas as coisas, dependendo da evolução do seu pensamento intelectual. Primeiramente, ele começa a questionar a própria existência. Isso é muito interessante. Como é que eu posso distinguir a verdade, a realidade da verdade? Como que eu posso distinguir a vigília do sono? E ele tem um argumento bem interessante que é o seguinte: quem me garante que de fato isso que eu estou vivenciando agora é real? Quem garante que o fato de eu estar aqui assistindo um vídeo no YouTube de fato é a realidade? Pode ser que eu esteja sonhando que estou assistindo o vídeo do professor Tiago. Então não tem como eu saber o que é a verdade dessa perspectiva, porque eu posso estar sonhando. Então ele tenta distinguir a realidade, a vigília do sono. E uma das coisas que o Descartes vai fazer é não levar em consideração a questão das sensações. Todo e qualquer conhecimento provido das sensações ele não vai levar em consideração, porque é a mesma questão que ele já apresentou em outro momento, já foi falado aqui em outros vídeos, que as sensações nos enganam. Porque o vento que bate em mim, embora seja o mesmo, a percepção dele que você tenha pode ser distinta. Então, no primeiro momento, Descartes vai questionar isso. E como que funciona a verdade? Como é que eu posso estabelecer a verdade? Descartes está em busca de uma verdade indubitável. E o que é uma verdade indubitável? Verdade indubitável é aquela que é isso e não pode ser diferente disso. Por exemplo, eu tenho 2 lápis em minha mão.
Se eu colocar esses dois lápis no bolso, qualquer coisa que eu tirar do meu bolso vai ser lápis. Isso é uma verdade indubitável. Não tem como ser diferente disso. Não tem como eu colocar dois lápis no meu bolso e vou retirar um e pegar uma caneta. Agora, se eu tenho dois lápis e uma caneta e colocar ambos no bolso, eu posso retirar tanto o lápis como a caneta. Então, é uma verdade indubitável, porque tem a possibilidade de vir uma coisa diferente daquilo que eu propus. E para ter essa verdade indubitável, Descartes vai colocar a matemática como um lugar seguro no primeiro momento. Por que ele vai fazer isso? Ora, ele vai argumentar que a matemática vai ser um lugar certo, porque toda vez que você fizer uma equação matemática, o resultado vai ser único, independente da situação. Pensa só, hoje acordei triste, fiz o cálculo 2 mais 2, deu 4. Hoje amanheci feliz, 2 mais 2 continua sendo 4. Eu sou um homem negro, 2 mais 2 são 4. Eu sou um homem branco, 2 mais 2 são 4. Eu estou no Brasil, fiz a equação 2 mais 2 deu 4. Fui à China, 2 mais 2 deu 4. Então, é um lugar, de acordo com ele, a matemática será um lugar seguro para estabelecer a verdade. E essa verdade, aparentemente, é indubitável por essa questão. Nesse momento, então, Descartes estabelece aí uma verdade segura. Porém, com o passar do tempo, ele vai avaliando e vai percebendo que a matemática não pode ser um lugar seguro para adquirir o conhecimento, adquirir a verdade. Por que razão? Olha só que interessante ele vai fazer. Ele vai falar que pode ser que exista um gênio maligno que faça com que eu creia que toda vez que 2 mais 2 seja igual a 4, isso seja uma verdade indubitável. Então, ele suspende, ele rompe com essa concepção. Mas, olha só que interessante. Então, ele vai questionar tudo. Até aquilo que era certo ficou duvidoso. O Descartes vai ser, então, esse sujeito que vai descartar tudo e vai duvidar de todas as coisas. Mas ele fala, eu posso duvidar de todas as coisas, mas a única coisa que eu não posso duvidar é que eu sou um ser pensante. Eu tenho um pensamento, e o pensamento é inerente à minha condição e eu não consigo desassociar ele de forma alguma. Quando ele tem esse insight, então ele tem essa evidência, ele elabora então o cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. O pensamento será então a certeza que ele existe e que outras pessoas também existem e tudo é real a partir do pensamento. A verdade, o conhecimento é provindo do pensamento. Eu sou um ser pensante e na medida que eu penso, eu existo. Olha só que interessante. Ele vai falar, olha, mas como é que... E aqui, pelo fato de ser um ser pensante, ele vai tentar de alguma maneira costurar os erros que vai surgir no seu pensamento. Se eu sou um ser pensante, você é um ser pensante, quem garante ou que assegura que o meu pensamento é o mesmo que o seu, ou eles estão alinhados? De acordo com Descartes, vai ser vai ser Deus. Deus é que vai assegurar que existe o seu pensamento, porém existe um ser superior que faz com que o meu pensamento e o seu esteja interligado a ele. Então, essa aqui é a síntese do pensamento de Descartes. Penso, logo existo. Tem toda uma construção. Uma observação interessante que o Descartes ele está vivendo um período então de muita conturbação, um período muito difícil para o pensamento. Então, o fato dele colocar Deus como detentor de todas as coisas, de uma maneira, de acordo com alguns pesquisadores, historiadores, é uma maneira também dele fugir da Inquisição, da fogueira, né? Porque ele havia uma forte, como estava rompendo ali com a Idade Média para a transição para a modernidade, o pensamento dele causaria proporções muito grandes, na qual seria difícil ele amarrar. Então ele utilizou a ideia de Deus, a figura de Deus também para consolidar isso. E também ele utilizou essa figura também para evitar o solipsismo, que é um conceito muito importante também, que depois Nietzsche vai abordar isso, né? O que seria o solipsismo? É o fato de você estar sozinho no mundo, né?
Porque, veja bem, se eu sou um ser pensante e tenho aqui as minhas ideias, você tem as suas ideias, precisa ter uma harmonia para que eu não fique só no mundo. Então, a síntese do pensamento de Descartes vai ser isso: penso, logo existo. É muito comum você ouvir essa frase. Então, o que o Descartes fez? Descartes tentou estabelecer uma verdade segura, e para isso ele criou um método. E esse método tem etapas. No primeiro momento ele vai questionar o que de fato é real, o que é a realidade, como que eu posso alcançar a realidade, vai questionar até a própria existência. Depois ele vai colocar a verdade como ponto seguro na matemática. Logo em sequência ele vai até duvidar da verdade absoluta proposta pela matemática, pelo fato de a possibilidade de haver um gênio maligno que nos engane, nos iludibrie a tal ponto de acreditar que 2 mais 2 são 4. E ele vai concluir que o fato, a verdade segura está no pensamento, porque eu penso, logo existo. O que assegura a minha existência é o pensamento. E esse pensamento não é só, esse pensamento é compartilhado, que ele vai atribuir como Deus, que é o grande ser pensante que possibilita que todas as outras pessoas pensam, tendo como fundamento aquele Deus maior. Então, esta é a síntese do pensamento de Descartes, muito raso, dá para explorar outros pontos, mas aqui como que a proposta é simplesmente introduzir vocês ao pensamento filosófico. Espero que tenha ficado claro, tenha alguns pontos. E se você tiver alguma sugestão, alguma dica, deixe aí nos comentários, curte, segue, que vai ajudar o nosso trabalho a propagar aí a filosofia para os demais colegas.